Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlande do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo nesta oportunidade. Antes de ler no capítulo 5 da primeira epístola do evangelista João, eu quero te convidar para se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu like e fazer seu comentário. Nós vamos ler apenas um verso que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui a Bíblia está fazendo uma separação daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Aqui Deus está falando de duas classes de pessoas: as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem a Deus. A Bíblia está falando aqui de duas classes de gente. Umas são obedientes e outras não, né? A Bíblia está falando aqui de duas classes de pessoas. Uma que anda no caminho direito, por vereda direita, no caminho que leva à vida, e o outro lado, andando no caminho largo, no caminho que aceita tudo e que vive fazendo tudo o que desagrada o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós sabemos que somos de Deus. Por quê? Qual é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é porque o que serve a Deus, ele foge daquilo que não é bom, ele foge daquilo que é errado, ele foge daquilo que prejudica a sua vida, ele foge daquilo que possa trazer problema para a sua vida. Ele vive uma vida na presença do Senhor, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida servindo ao Senhor, uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. E a pessoa que não serve a Deus, ela não vive dessa forma, ela vive uma vida errante, sem esperança, uma vida de prática, de erro, de coisas erradas, de coisas pecaminosas, de coisas que não agradam ao Senhor. Então nós sabemos que há uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Qual é a diferença, pastor João, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem? É porque aqueles que servem a Deus, ele vive uma vida longe do pecado. Ele vive uma vida longe do pecado. Ele entregou a sua vida a Cristo. Ele vive uma vida de temor. Eu não estou dizendo que ele não erra, que ele não tem erro, que ele não peca. Eu estou dizendo que ainda que venha a pecar, ainda que venha a errar, ele tem um coração arrependido. Ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, e ele se humilha diante de Deus, pede perdão dos seus pecados, e ele é perdoado, porque Deus garante para ele o perdão dos seus pecados. Então, olha bem, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, eu expliquei que o cristão, ele é sujeito a errar, mas ele se arrepende do seu erro. Essa é a diferença. E a pessoa que ele não serve a Deus, que ele não tem temor de Deus, que ele não entrega o coração a Jesus, ele persevera no erro. Persevera no erro. Ele não se humilha. Mas nós vemos aqui, nós como cristãos, o que nós temos que fazer por essas pessoas? Orar por elas, pedir a Deus por elas, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, dessas vidas, dessas almas, e venha libertá-las também do erro e do pecado. Porque nós sabemos que há uma grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Até cristão, tem muitos cristãos que vivem uma vida de engano, uma vida de mentira. Tem pessoas que aparentemente parecem que são cristãos, mas vivem uma vida de engano, de falsidade, de mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não têm parte no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós sabemos que há essa diferença. Então o homem que ele é arrependido dos seus pecados, o homem que ele se humilha, o homem que reconhece os seus erros, o homem que reconhece as suas falhas, ele pede perdão para Jesus das suas falhas e ele é abençoado por Deus porque ele reconhece os seus erros. Então,